Meio-dia, 26 minutos, estamos de volta e olha, a gente sempre traz, não é, aqui no nosso jornal, vítimas dos mais variados tipos de golpes. E hoje, a Polícia Civil de Rio Preto deflagrou uma operação para combater uma organização criminosa especializada em aplicar o golpe do falso presente. Alguns estelionatários aí para trás das grades. Vamos chamar a Kátia Miller, que ao vivo explica como é esse golpe e traz o resultado, então, dessa ação da polícia realizada hoje. Boa tarde, Kátia. Oi, Mel, ótima tarde para você e para todos que nos acompanham. Mel, já ouviu falar em presente de grego? Pois é, olha só como acontecia a ação dos criminosos. Eles entravam em contato, então, com a vítima, sempre se aproveitando aí de alguma data comemorativa, aniversário, dizia que tinha presente a entregar. Até aí, ok? Em seguida, então, o momento em que eles intensificavam essa abordagem e diziam que para a vítima receber, para a pessoa que estava ali do outro lado receber o presente, ela precisaria apenas pagar a taxa de entrega. É aí que mora o perigo. No momento em que essa entrega estava, essa suposta entrega que não aconteceria, seria consumada, eles usavam a maquininha de cartão, a vítima ali acabava sendo enganada e induzida a fazer os pagamentos. Vítima aqui em Rio Preto chegou a ter prejuízo estimado aí em mais de R$12 mil. E diante da quantidade de denúncias que foram registradas na polícia, então tudo isso organizou aí, levou a polícia a realizar essa operação. Segunda fase do trabalho, uma prisão aqui em Rio Preto dessa operação batizada como presente de grego. Aqui em Rio Preto, um homem foi preso depois de aplicar golpe, um idoso foi vítima, nesse caso, que mora ali na região da represa municipal. Atenta a toda essa movimentação, a polícia realizou essa prisão. Agora, a segunda fase da operação, com avanço, um resultado significativo. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o doutor Fernando Tede, é delegado, está à frente desse trabalho. Doutor, qual que é o balanço, então, dessa operação nesse momento? Foram cumpridos vários mandados de busca e de prisões na capital do estado. 2 pessoas foram presas temporariamente e alguns mandados de busca realizados, com os quais foram arrecadados vários celulares e certa quantia em dinheiro. Doutor, qual que é o perfil, então, das vítimas que caíram nesse golpe do falso presente? São pessoas com um poder aquisitivo mais elevado e também com certa idade. O que a gente imagina que, na visão do criminoso, essas pessoas teriam uma dificuldade maior em lidar com a máquina de cartão e não observaria os valores que estavam sendo efetivamente passados. Nós temos aqui em Rio Preto uma quantidade significativa de vítimas. Essa quadrilha, além de fazer vítimas em Rio Preto, operava também de uma forma organizada em outros estados, doutor? Sim, teve várias vítimas em São José do Rio Preto e região e também em vários estados da federação, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. As investigações continuam? As investigações vão continuar na tentativa de identificar novos integrantes dessa associação criminosa e também outras vítimas que possam ter sido vitimadas aí e ainda não tenha feito o boletim de ocorrência. O senhor, então, que está à frente aqui do trabalho, aqui na nossa região em Rio Preto, como é que o senhor avalia, né, o resultado, esse avanço significativo que nós tivemos aí do trabalho até o momento? Tem sido um excelente trabalho desenvolvido pela equipe de crimes cibernéticos aqui da DEIC e o resultado, 3 membros dessa associação criminosa identificados e presos, outros foram identificados, mas não foram localizados. E a gente acredita que novos membros poderão ser presos também, é um grande resultado. A possibilidade de eles estarem ligados, essas pessoas, esses criminosos também, a outros tipos de golpes praticados aqui na nossa cidade, doutor? Infelizmente, os golpes praticados pela internet têm crescido muito e muitas modalidades. Então, a gente acredita que essa associação criminosa não se atenha a essa modalidade que foi descrita. Várias outras formas de aplicar o estelionato pela internet vêm sendo detectado pela polícia, mas a gente está também atento, a Polícia Civil do Estado de São Paulo está atenta e está investigando.
Ok, muito obrigada, doutor, pela participação, as informações, e fica diante, então, desse contexto, todo esse panorama da criminalidade cibernética, a orientação para quem nos acompanha. Se receber um telefonema aí, alguém ofertando um presente, mas você tem de pagar taxas de entrega, desconfie, desligue, na dúvida, acione a polícia também, que está atenta a esse tipo de situação. É o combate à criminalidade com resultado importante, bastante significativo nesta manhã. Lembrando que o trabalho continua com os mandados sendo cumpridos também na capital. Mel. Kátia, a polícia tem feito aí o trabalho dela, mas você já trouxe alguma orientação, mas como a gente traz todo dia praticamente situações de golpes, já vamos falar de mais um golpe, o golpe aí do falso advogado. Queria que você aproveitasse a presença aí do delegado para trazer uma orientação geral para as pessoas, para evitar que elas sejam novas vítimas de golpes das mais variadas modalidades aí que a gente tem visto no dia a dia. Aproveitar então a presença ainda, doutor, continua aqui com a gente. Há pouco a entrevista coletiva com os colegas. Doutor, aproveitando também aqui a participação, as pessoas, a nossa audiência, o senhor poderia, por gentileza, reforçar as orientações para evitar que esse tipo de ocorrência seja registrada aqui na nossa região? Sem dúvida, o que você já falou, né? Acionar a polícia imediatamente também é uma medida de cautela. E a outra, né, é ligar para a empresa que está sendo utilizado o nome ali como a empresa que vai te presentear, liga, confirma se ela tem esse tipo de promoção, se ela está fazendo esse tipo de atuação. Normalmente não vai ter, e aí a pessoa vai evitar de ser vitimada com esses valores retirados da sua conta. As outras formas de estelionato também, né, nem sempre tem esse contato inicial, mas às vezes as pessoas estão buscando financiamentos, buscando alguma compra pela internet e acaba caindo em golpe. Então, o ideal é que a pessoa, antes de finalizar a compra, antes de finalizar aquela negociação, interrompa aquilo que está sendo feito e entre em contato diretamente com a empresa com a qual ele acha que está negociando. Às vezes é com o próprio banco e na verdade, são os criminosos. Então, esses são alguns cuidados que as pessoas podem tomar inicialmente e vai evitar de ser vítima. Com certeza. Né? Frente a isso, a polícia continua em operação e, em momento algum, né, passar dados, informações aí, especialmente de cartões de crédito, enfim, é dessa forma, infelizmente, que os bandidos têm atuado e feito vítimas aqui na nossa região, né, Mel? Tá certo, Kátia. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Desconfiar sempre, nunca acessar ali os links que esses criminosos enviam para nos enganar. Ficar aí, ó, com os dois olhos bem abertos, ficar sempre muito atento para não ser mais uma vítima dos golpistas. Rodolfo.